mais lentos, né? Com certeza você pode ver, lendo os salmos, que a música que era dada a esses salmos, é evidente, alguns salmos eram uma música mais alegre, mais rápida, um ritmo mais agitado, e outros em ritmos mais lentos, né? Mais suaves. Independentemente de tratarmos de liturgia no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, e essa liturgia do templo, da sinagoga ou da igreja primitiva, Deus permanece o mesmo e o seu agrado ou desagrado não deve ter sido modificado na nova aliança. Assim, qualquer investigação sem ideias pré-concebidas verificará que instrumentos diversos e variados foram utilizados pelos fiéis e aceitos por Deus na adoração de sua pessoa. Bom, entretanto, independentemente da letra, existe uma empatia entre melodia e ritmo e o estado de espírito provocado nos constantes adoradores. Ou seja, um ritmo agitado em uma hora de contrição é uma contradição, é uma contradição de bom senso. Algo há muito perdido em nossas igrejas, né? Não deveríamos precisar de uma profunda exposição teológica para substanciar isso. Um ritmo lento ou um tom clave menor numa ocasião de festa de acampamento, por ocasião de uma caminhada, é também uma contradição de bom senso. Então, quando esse juramento é quebrado na igreja, faça também violência aos que estão sinceramente procurando adorar. O Salmo 33:3 nos orienta a cantar com arte, qualidade, propriedade, musicalidade, harmonia e com júbilo, entusiasmo. Isso nos indica que a intensa qualidade musical deve ser objetivada no louvor a Deus e, por outro lado, que é um erro equacionarmos espiritualmente com um canto morto, um cântico aí morto, destituído de entusiasmo, sem o envolvimento de todo o nosso ser. A maioria dos salmos possui títulos que grande parte dos eruditos bíblicos considera aí como sendo parte do texto original. Essa conclusão ocorre não somente porque se encontram nos manuscritos mais antigos, como também porque muitos estão incorporados ou intrinsecamente ligados ao texto, mas também porque outros livros bíblicos, exemplos aí, 2 Samuel 22, Abacuque 3, trazem tanto salmos como seus títulos em seus textos inspirados. No livro dos Salmos, os títulos muitas vezes classificam aqueles cânticos quanto às diferentes ocasiões que eles deveriam então ser entoados. A indicação parece ser a de que existiam melodias e ritmos próprios para cada situação. Por exemplo, cântico de romagem, marcha, né? Salmo 120, salmo didático para cítara, Salmo 53, para instrumento de corda, Salmo 4, para flauta, Salmo 5. Cada dirigente de música, então, ou líder eclesiástico em nossas igrejas deveria levar essa questão em consideração, utilizando a massa cinzenta que Deus lhe deu para discernir aí os ritmos apropriados e também, é claro, impedir aí as aberrações na liturgia. No que diz respeito à letra, as escrituras dão considerável ênfase à linguagem dos cânticos. Em Efésios 5,19, por exemplo, a força da prescrição está na comunicação que os cânticos devem apresentar, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, é totalmente destituído de valor o cântico no qual não existe concentração na letra ou quando este não reflete aí os ensinamentos da palavra de Deus. Ou quando também é entoado aí mecanicamente, só pelo ritmo ou melodia. A passagem paralela em Colossenses 3,16 também enfatiza o aspecto da comunicação e exortação através dos cânticos, sempre fundamentados na palavra de Deus, ou como traz o texto, da palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então não resta dúvida aí, pois que as letras ou as palavras devem refletir os ensinamentos bíblicos e comunicar coisas inteligíveis aos participantes. Hinos, corinhos, cânticos que não comunicam, ou que têm palavras antigas, anacrônicas, obsoletas, obscuras, ou hebraísmos, helenismos, desconhecidos que cantam e ouvem, foge à característica bíblica de adoração, na qual a comunicação é parte importantíssima. Então vale a pena, portanto, perguntarmos: será que todos sabem o que é o Shaddai? Que são palavras que nós usamos às vezes no meio da música, uma palavra hebraica, uma palavra que
As pessoas vão cantar, pode ser que quem lê a Bíblia, quem estude, saiba. Mas e aqueles que não sabem? E aqueles que não sabem ler? Estão entendendo o que quando são cantadas, entoadas essas músicas? Então isso vai prejudicar realmente a adoração a Deus. Também e as letras complicadas que você precisa ter um raciocínio bíblico para entender. E o povo que está cantando está entendendo o que? Será que esse povo está realmente adorando a Deus quando está ouvindo esses cânticos? Então temos que pensar, né, analisar isso. Os cânticos devem ser de fácil entendimento para que sejam usados para adoração a Deus, para louvor a Deus. E esses cânticos aí que tem um lá, né, e já estão ficando frequentes aí aos cânticos contemporâneos, estão comunicando o que? Esse lá quer dizer o que? Nada, né? Não está louvando a Deus, não está adorando a Deus, não tem uma letra, e são apenas coisas para preencher tempo na música. Estão comunicando então o que e para quem? O grande problema contemporâneo que encontramos, acredito, reside em dois pontos cruciais. Então, o primeiro é um anacronismo. Esses acham que algo, para ser bom, cristão e próprio, tem que ser velho e maçante. Então, alguns que são aqueles conservadores radicais que acham que só pode ser cantado também os hinos da harpa e alguns cânticos gregorianos, né? Então existe esses aí. E existe o outro lado também, que é uma ingenuidade gratuita de outros que, se deixado ao bel prazer, vira arrogância e descaso pelo bem-estar espiritual dos demais irmãos. Então esses demonstram aí desconsideração para com a santidade estética, mental e auditiva dos fiéis. Esses ingênuos arrogantes aceitam qualquer ritmo, desde que cristianizado aí, ou biblicizado, né? Ou biblicizado, como sendo legítimo e apropriado a qualquer hora. O mais aberrante é a mistura indiscriminada de ritmos, um atrás do outro, sem uma direção ou conceito maior de que objetivo global é levar os fiéis aí aos diversos estágios de adoração, com transição suave e racional entre o momento e o seguinte. É nesse sentido que o momento de louvor torna-se para muitos uma verdadeira hora de tortura. E é verdade aí que muitos participam ativamente, mas são inconsequentemente liderados por dirigentes que não colocaram o mínimo esforço na seleção e verificação do que seria cantado, e nem se preocuparam na adequação dos cânticos com o momento ou local, né? Isso sem falar na existência de verdadeiros trash gospel songs, que não passariam por mais brando teste aí de qualidade musical sob qualquer critério, mesmo secular, não evangélico. Então tem hino por aí que nem os não evangélicos cantariam, de tão absurdo que é a letra desses hinos, né? Bom, a tônica atual é de espontaneidade, como se espontaneidade fosse sinônimo de espiritualidade. Nem a rigidez histérica e cadavérica é espiritual, nem as aleatoriamente desregrada. A ênfase bíblica nos levará mais para uma liturgia planejada e estruturada de adoração a Deus do que de um desenvolvimento aberto definido na hora. Mas nos dias de hoje o momento de louvor é levado como se fosse uma hora independente, né, que vale tudo, divorciado dos demais aspectos do culto. É claro que é reconhecido que às vezes pastores e líderes criteriosos se preocupam com as palavras dos cânticos. Isso é bom, necessário, mas não é o suficiente. Quem está fazendo a seleção e adequação dos ritmos? Não me refiro aqui, é claro, à marcação rítmica, pura e simplesmente como já qualifiquei acima. Quem está preocupado com a qualidade musical? Quem está preocupado com a seleção dos cânticos e dos cantores? Normalmente canta quem quer ou se autoimpõe. Quer tenha a voz, quer não tenha a voz. Quem está orientando então os líderes na hora do louvor para que sejam líderes de cânticos? Se é que eles têm competência para isso. E não fontes aí de sermões, puxões de orelha, irmãos de cabeça branca ou passivos de arroubos espirituais que em muitas ocasiões contradizem todos os ditames doutrinários da denominação que os abriga. Quem tem a mão aí no botão do controle do volume do som? É necessário então que toda a congregação tenha de ficar refém e à mercê da subsensibilidade aí auditiva de algum
Será que precisa? Então, quem é que está controlando isso? Como está sendo controlado isso? Os ritmos, as músicas, as letras, os cantores, os tocadores. Como é que está sendo? Já tem aí cantor cantando nas igrejas, né? Pregadores, já tem aí tocadores, instrumentistas aí, musicistas, que dizem, não, eu sou profissional, eu não sou crente, me chamaram aqui para tocar, para cantar. Onde nós vamos parar desse jeito? Então eu acredito que podemos ser consideravelmente abrangentes na nossa aceitação